Há muito tempo, o povo de Israel vivia no Egito. Eles estavam lá como escravos, trabalhando duro para os egípcios. O faraó, que era o rei do Egito, não gostava dos israelitas porque seu número estava crescendo, e ele temia que um dia eles pudessem se rebelar contra ele. O faraó tomou uma decisão difícil. Ordenou que todos os meninos nascidos dos israelitas fossem jogados no rio Nilo para morrer. Mas havia uma família corajosa que não queria seguir a ordem do faraó. Eles decidiram esconder seu bebê, chamado Moisés. A mãe de Moisés o colocou em uma cesta e o deixou flutuar no rio Nilo, esperando que alguém gentil o encontrasse. A cesta flutuou ao longo da água até chegar à filha do faraó, que estava se banhando no rio. Quando ela viu a cesta, ela pegou Moisés e decidiu adotá-lo como seu filho. O que a princesa não sabia era que Moisés tinha uma irmã chamada Míriam, que observava à distância. Míriam correu até a princesa e perguntou se ela gostaria que uma mulher israelita cuidasse de Moisés. A princesa concordou, e assim Moisés foi trazido de volta para sua mãe. Quando Moisés cresceu, tornou-se um homem muito sábio e forte, mas nunca esqueceu as suas raízes e o sofrimento do seu povo, os israelitas. Um dia, Moisés viu um egípcio espancando um israelita. Com raiva, Moisés matou o egípcio e escondeu seu corpo. Mas as pessoas descobriram o que ele havia feito e ele teve que fugir para o deserto. Moisés foi para a terra de Midian, onde conheceu uma mulher chamada Zípora e se casou com ela. Moisés passou muitos anos no deserto, cuidando das ovelhas de seu sogro. Um dia, enquanto Moisés cuidava das ovelhas no deserto, ele viu algo muito estranho. Um arbusto estava pegando fogo, mas não estava queimando. Moisés se aproximou para ver o que estava acontecendo e, de repente, Deus falou com ele da sarça ardente. Deus disse a Moisés que o havia escolhido para libertar os israelitas da escravidão no Egito. Moisés ficou com medo e perguntou como ele poderia fazer uma coisa tão grande. Mas Deus lhe deu coragem e disse que estaria com ele a cada passo do caminho. Deus revelou seu nome a Moisés, Eu Sou, e disse a Moisés para ir ao Egito e falar com o faraó sobre deixar os israelitas irem livres. Moisés obedeceu a Deus e voltou para o Egito. Ele encontrou seu irmão, Arão, e contou-lhe sobre a missão que Deus lhe dera. Juntos, eles foram falar com os anciãos de Israel e compartilharam as boas novas. Deus havia enviado Moisés para libertar seu povo. Moisés e Arão foram ao faraó e pediram que ele deixasse o povo de Israel ir. Mas o faraó não quis ouvir. Deus então enviou uma série de pragas para mostrar ao faraó que ele era mais poderoso do que qualquer coisa no Egito. As pragas eram terríveis. Rios se transformaram em sangue, sapos invadiram casas, piolhos e moscas apareceram e até uma praga matou os animais do Egito. Mas o faraó permaneceu com o coração duro, recusando-se a deixar o povo de Israel ir. Finalmente, Deus enviou a última praga. Ele advertiu o faraó que, se ele não deixasse os israelitas irem, o primogênito de todos os egípcios morreria. Para se protegerem, os israelitas deviam marcar suas casas com o sangue de um cordeiro, e o anjo da morte passava por suas casas, poupando seus filhos. Após a última praga, o faraó finalmente cedeu e deixou os israelitas irem. Moisés conduziu o povo para fora do Egito, e eles começaram sua jornada para a terra prometida. Deus disse aos israelitas que sempre se lembrassem da noite em que foram libertados, quando o anjo passou por suas casas. Esta noite ficou conhecida como Páscoa. Enquanto os israelitas viajavam pelo deserto, o faraó se arrependeu de ter deixado o povo ir e enviou seu exército atrás deles. Os israelitas ficaram presos entre o exército egípcio e o Mar Vermelho, e muitos ficaram com medo. Mas Moisés confiou em Deus. Deus ordenou a Moisés que levantasse seu cajado sobre o mar e, de repente, o mar se abriu, criando um caminho seco no meio. Os israelitas atravessaram o mar em segurança. Quando o exército egípcio tentou segui-lo, as águas fecharam-se e o exército foi destruído.